Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos acerca da Palavra de Deus. E hoje eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no Credo Apostólico? O Credo Apostólico foi um documento, um instrumento pedagógico desenvolvido pela Igreja Antiga entre os séculos 2 e 7 depois de Cristo, para resumir o conteúdo central da fé cristã, a fim de ensiná-la aos iniciantes nesta fé e defendê-la das heresias que assolaram a Igreja durante esse período. Desde então, a Igreja tem feito uso contínuo do Credo Apostólico na instrução dos candidatos ao batismo e também na celebração dominical da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É importante ressaltar que o Credo não serve como substituto para o estudo das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são a regra final de fé e prática da Igreja. Mas o Credo serve sim como auxílio na compreensão do Deus revelado nos escritos dos profetas e apóstolos. Esta é a confissão de fé mais usada na adoração pública da Igreja Cristã Ocidental. Suas doutrinas centrais são a Trindade e a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a versão mais antiga e escrita do Credo, aparentemente usada pelos candidatos ao batismo nas igrejas locais, em Roma principalmente, é a versão chamada Hipólitos. Credo interrogativo de Hipólito, datada de 215 d.C., em formato de perguntas e respostas. A forma atual, e que eu lerei daqui a pouco, foi primeiramente encontrada nos escritos de Cesário de Arles em 542 d.C. Existem várias versões do Credo, com pequenas diferenças aqui e ali, porém, a versão mais adotada pela maioria das igrejas cristãs é a seguinte: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Por que é importante sabermos isso? Quando estudamos a Bíblia, particularmente o livro de Atos, vemos ali no capítulo 15 a narrativa do primeiro concílio cristão, o Concílio de Jerusalém. Um concílio nada mais é que uma reunião, porém com um objetivo específico de se debater sobre doutrinas, fé, dogmas e práticas eclesiásticas. No caso de Atos 15, o tema que gerou debate entre os cristãos era se os prosélitos e neófitos, ou seja, se os convertidos e novos na fé, deveriam adotar práticas judaicas, entre elas a circuncisão, o que Paulo claramente não os obrigava. O resultado desse concílio está no texto bíblico, que diz assim: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, farão bem. Passem bem. Atos 15, de 23 a 29. Então esse foi o documento final gerado pelo Concílio de Jerusalém, dizendo que os cristãos não tinham que voltar a práticas judaicas nem se submeter à circuncisão. Também vemos o apóstolo Paulo preocupado com a forma de pensar da igreja. Aliás, o apóstolo o apóstolo Pedro agora aqui nesse caso. Ele diz na sua carta, no capítulo 3, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. 1 Pedro 3, verso 8. E após dizer várias coisas que refletem essa forma unânime de pensar e agir, Pedro ressalta no verso 15: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. O próprio Jesus nos disse em João, capítulo 6, versos 44 e 45, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Nós amamos ao Pai, ao Senhor, não apenas porque Ele nos amou primeiro, como nos diz 1 João 4,19, mas nós o conhecemos porque Ele nos ensinou através do Espírito Santo. Como Paulo sim nos diz em Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Um dia, todos nós fomos guiados pelo Espírito Santo para conhecermos a palavra, e daí surgiu a fé, pois é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. João capítulo 16, verso 8. Quando estudamos a história da igreja, vemos que somos bombardeados o tempo todo com heresias, novidades espirituais, doutrinas inovadoras e mirabolantes, que muitas vezes vão de encontro à palavra de Deus e precisam ser rechaçadas. Assim, a reflexão que eu trago aqui hoje, para nós todos, para vocês e para mim, é bem simples. Você está pronto para dizer a razão da sua fé? Note que você não deve sair por aí provocando os outros, buscando embates religiosos, cultivando inimizades e ódios religiosos por onde passa. Dessa maneira, você não será ouvido, você não será visto como luz, mas como um chato, alguém intragável que ninguém vai querer por perto. Mas se alguém te perguntar, se alguém for até você e quiser saber sobre sua fé, você saberá responder? Dizer para alguém da sua experiência pessoal, do seu testemunho, é muito importante, é muito bonito, mas lembre-se que os seguidores do mal também têm lindos testemunhos para contar do que as entidades que eles seguem fazem em suas vidas. A diferença está na autoridade da palavra de Deus. Como nos diz Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16. A graça de Deus é revelada na sua palavra. É preciso respaldar o que vivemos, nossas experiências, nossos sentimentos, tudo que vivenciamos é preciso estar respaldado na palavra de Deus. Se o que dizemos e sentimos não tem respaldo bíblico, não podemos afirmar que é de Deus. Afinal, esse é um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Sola Scriptura, somente a Escritura.
O credo apostólico não é uma reza, como muitos creem e até fazem. É uma afirmação de fé daqueles que sabiam em quem criam, no que criam e que estavam dispostos a morrer por essa fé, por causa do conhecimento da palavra de Deus. Na nossa realidade, não precisamos estar prontos para morrer pela nossa fé, porque hoje não vivemos uma realidade de perseguição religiosa que custe a nossa vida. O nosso desafio hoje é muito maior do que isso. O nosso desafio é vivermos pela nossa fé. Como nos diz o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Fecho essa reflexão com um conselho que Paulo deu a Timóteo, mas que é para todos nós também. Mas eu não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 12 a 14. Que experimentemos no nosso dia a dia o poder de Deus através da comunhão com o Espírito Santo, mas que tenhamos em nossas mentes o conhecimento da palavra para respaldarmos a nossa fé e as nossas experiências no conhecimento de Deus. E que Ele mesmo nos abençoe.